Bom dia a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João Paulo, eu sou superintendente executivo do Comitê Brasileiro de Clubes em Brasília, onde tramitam todos os nossos processos de descentralização de recursos, né? Todos nessa sala hoje são filiados plenos e participam de todos os nossos eixos. É uma reunião muito rápida, muito objetiva, mas bastante importante para o processo de descentralização. Hoje nós vamos dedicar aí um pouquinho a falar da capacidade técnica e operacional, que aos olhos dos órgãos de controle é o coração do processo, para saber se de fato a entidade que está recebendo os recursos do CBC, fiscalizados pelo TCU, tem ou não capacidade técnica e operacional para administrá-los, né? Eu recordo que desde 2018, quando veio a unificação da lei das loterias e saiu as normas de convênio da União do nosso contexto, o CBC tem procurado simplificar procedimentos, desburocratizar, mas algumas coisas realmente não são possíveis. A exemplo do exame da capacidade técnica, da realização de pregão eletrônico, são recomendações expressas dos órgãos de controle para o próprio, especificamente para o CBC, para que a gente possa fazer o repasse dos recursos, para esses recursos chegarem nas mãos de vocês e serem bem administrados. Eu recordo que a gente já fez um procedimento similar no ano passado, no contexto do ato convocatório número 8, que inaugurou esse procedimento, mas ele foi feito de uma maneira mais geral. Ou seja, vocês aportaram os documentos na plataforma, nós fizemos uma análise geral também, assim como vocês aportaram de uma maneira mais ampla, e nós não fizemos a análise esporte por esporte, como a boa técnica exige. Nesse momento, agora, que se avizinha um ato convocatório número 9, nós precisamos realizar novamente, e agora de maneira específica, para a gente cumprir o regulamento. Eu lembro que o ato convocatório número 8, todas as parcerias já foram celebradas, os recursos descentralizados já estão sendo executados por vocês, com recursos disponíveis até o final do ciclo. Ocorre que o ato convocatório número 9, ele também será plurianual. Nós vamos disponibilizar recursos para todo o ciclo de formação. Então, em princípio, nós não vamos ter outra oportunidade de fazer essa avaliação, justamente porque a gente já vai fazer uma descentralização total dos dois eixos de repasse de recursos, né? Recursos humanos e equipamentos e materiais esportivos. Nesse sentido, é oportuno também para o CBC fazer a atualização da nossa plataforma da capacidade técnica, porque no contexto do ato convocatório número 8, estava se iniciando a pandemia, os clubes fechados, a atividade esportiva realmente interrompida, a formação de atletas também. E naquele momento, o CBC buscou muito rapidamente fazer a descentralização dos recursos, porque para dar uma sustentabilidade, uma resposta aos clubes, para que eles tivessem a certeza que o programa ia continuar, que o esporte iria continuar. Então, foi feito de uma maneira muito rápida, muito célere. Então, os clubes, ao aportarem a sua documentação, aportaram muitos documentos que não têm nexo de causalidade com o nosso programa, com o esporte em si mesmo. Foram aportados documentos de internet, uma matéria pequena e 20 outras matérias de economia, política, aportando revistas inteiras do clube, que vem propaganda de churrascaria, de área médica, enfim, uma quantidade enorme de documentos que não tem pertinência com o nosso programa. Então, a gente viu, a diretoria do CBC viu agora, nessa oportunidade do ato convocatório número 9, também fazer uma limpeza da plataforma e a gente focar na qualidade da documentação a ser aportada e não na quantidade. Análise técnica, da capacidade técnica e operacional, eu repito, é o coração do processo de descentralização,
dos requisitos exigidos pelos órgãos de controle. Então, eu gostaria de solicitar a todos os clubes presentes que se dedicassem a esse processo nos próximos dias, esporte por esporte, como vai ser explicado aqui na reunião de hoje, para que a nossa equipe possa avaliar a capacidade técnica de forma mais específica e com a maior qualidade, para que, caso haja, durante esse ciclo, como houve no ciclo passado, auditoria do órgão de controle, especialmente da Controladoria Geral da União, a documentação esteja bem organizada e capaz de produzir os efeitos que dela espera, que é demonstrar aos órgãos de controle que vocês têm capacidade de administrar recursos públicos, que vocês têm capacidade de formação de atleta nos esportes que vocês se dedicam. Então, é muito importante, repito, esse procedimento e gostaria de solicitar que se dediquem especial atenção a esse processo nos próximos dias. O procedimento ele é realizado por mim, pela área técnica aqui de Brasília e é coordenado pela Tilara. E ela vai fazer hoje uma explicação, repito, é bastante objetiva, de como vai funcionar o aporte dessa documentação, para depois de aportada essa documentação, nós possamos emitir os pareceres de cada clube para fins de aptidão no ato convocatório número 9, vocês possam apresentar os seus projetos. Lembro que serão também projetos plurianuais, como foi a primeira entrada. Nós vamos fazer a descentralização completa dos recursos para todo o ciclo. Por isso, mais uma vez eu digo, é muito importante o processo e a qualidade desse processo. Tá bom? Então, os microfones de vocês estão fechados por enquanto, nós vamos fazer as apresentações. Depois a gente abre, ao final, para as dúvidas, questionamentos, enfim, o que for suscitado pela Tilara e vocês tiverem dúvida, podemos saná-las hoje ainda, tá bom? Obrigado e passo a palavra imediatamente para a Tilara, para que ela possa fazer a apresentação. Obrigada, doutor João. Bom dia a todos. Não sei se todos me conhecem, a maioria eu conheço aqui há muito tempo do CBC, mas eu me chamo Tilara, eu sou coordenadora de projetos aqui no CBC, vou atuar com vocês nesse momento da análise da capacidade técnica e também no momento da formalização das parcerias do ato convocatório número 9. Vou projetar aqui a minha apresentação. Um minuto. Então, todos vocês receberam um tutorial, né, que foi elaborado aqui pela nossa equipe, detalhando os documentos e as dicas, as principais informações que vocês precisam para aportar essa documentação da melhor forma no sistema. Então, eu não vou aqui ler o tutorial e detalhar o tutorial, eu vou para os principais pontos, até por ser uma apresentação mais objetiva, e acredito que o tutorial tenha ficado bem completo, né? A gente já recebeu até feedbacks dos clubes que gostaram bastante do tutorial e que vai facilitar bastante. Então, o objetivo dessa oficina hoje é colaborar para a melhor compreensão dos requisitos que o clube precisará atender para fins de comprovação da sua capacidade técnica operacional. Apresentar as informações indispensáveis para subsidiar a análise por parte do CBC e orientar sobre a melhor forma de organização da documentação dentro do cadastro. Então, o doutor João aí já levantou essa questão, que tinham muitos documentos dentro do sistema e que a intenção também é deixar esse documento de uma forma mais organizada, com possível questionamento de órgãos de controle também. E para também facilitar a análise pelo CBC e também a elaboração desses documentos pelo clube, que a gente sabe também que dá muito trabalho buscar muitas matérias, buscar muitos súmulas, e a gente não quer que o sistema fique carregado de informações que não são tão necessárias e tão utilizadas. Então, eu trago aqui primeiro o conceito e a diferenciação entre a capacidade técnica e operacional. Então, lá no artigo 8º do nosso regulamento de integração, todo o artigo 8º ele é destinado para a análise da capacidade técnica e operacional do clube. Então, a capacidade técnica é a aferição das condições disponíveis pela EPD para o desenvolvimento esportivo e aptidão para a formação de atletas.
Então, essa é a capacidade técnica que a gente vai analisar toda a experiência prévia do clube na formação de atletas e no desenvolvimento daquele esporte. Já a capacidade operacional é a aferição dos aspectos atinentes à efetiva estrutura da entidade para gerir os recursos descentralizados pelo CBC e também suportar os compromissos a serem assumidos na parceria. Então, hoje, todos vocês aqui filiados plenos passaram pelo processo de certificação junto ao Ministério da Cidadania. Então, por passar por esse processo, que o Ministério já faz várias análises de vários documentos, ao passar por esse processo, vocês já demonstram ter capacidade operacional para gerir recursos, né? Além disso, a gente olha também instrumentos de outras parcerias firmadas do clube com outros entes do Sistema Nacional do Desporto. Então, hoje, o nosso trabalho aqui nessa oficina, ele vai se voltar mais para a capacidade técnica mesmo, mais para o desenvolvimento esportivo. Ainda no artigo 8º, traz a disposição legal sobre o CBC realizar essa análise, né? Então, o CBC realiza a análise técnica de todos os clubes postulantes à categoria de filiado primário e pleno. Então, todo clube que se integra ao CBC e que ascende para uma categoria de filiado primário ou filiado pleno, nós analisamos a capacidade técnica operacional do clube para enquadrá-lo na categoria postulada, né? Além disso, no parágrafo 6º também do regulamento, do artigo 8º, estabelece que, previamente à participação em eventual ato convocatório, os clubes filiados primários e plenos interessados em participar deverão ter sua capacidade técnica operacional analisada no contexto de cada instrumento. Então, o doutor João já ponderou também que a gente fez a análise para a participação no edital 8, né, que foi essa análise mais geral, e nesse momento agora a gente faz a análise para a participação no edital 9, inclusive é um dos requisitos ali previstos no ato convocatório 9, é que o clube tenha passado pela análise da capacidade técnica operacional. Eu trago aqui algumas premissas assim, fundamentais para esse aporte da documentação por parte do clube, que também serão considerados para análise do CBC. Então, o primeiro é que a gente vai fazer análise por esporte. Então, você tem que incluir lá os documentos separados por esporte. Mais para frente eu vou mostrar a plataforma, então a gente já adaptou, criamos ali uma funcionalidade para separar aqueles documentos por esporte. Vocês sabem ali que na aba de experiência prévia, todos vocês já passaram por essa fase, era como se fosse uma aba de anexo, então você listava lá todos os seus documentos e não tinha uma distinção. Então, a gente tem que abrir arquivo por arquivo para saber do que se trata, de qual esporte que se trata e do que o clube está querendo demonstrar com aquele documento. Então, essa é a primeira análise por esporte. Esses esportes, eles precisam ter relação com o CBI e com a parceria a ser formalizada. Então, se o clube desenvolve 3 modalidades esportivas, ele desenvolve basquete, vôlei e natação, por exemplo, mas ele só manifestou interesse em participar de CBI de basquete e de vôlei. Considerando que o programa de formação ele entrelaça os nossos eixos e o CBI é nosso eixo vetor, você também só vai poder colocar equipamentos e materiais esportivos para os esportes que você desenvolve e participa de CBI. Então, a análise da capacidade técnica, ela também vai levar isso em consideração. Então, se você colocou que participa de CBI, se você manifestou interesse em participar de CBI de basquete e participar de CBI de vôlei, os documentos que serão aportados para análise de capacidade técnica devem ser documentos relacionados ao basquete e ao vôlei. Qualquer documentação de outro esporte que não esteja no rol ali dos CBIs, será desconsiderada na análise e aí não é a nossa intenção. Até por isso que a gente já está aqui alertando a vocês. Então, se você manifestou interesse em participar de CBIs, aqueles esportes, eles podem ser colocados na análise de capacidade técnica e também colocados no projeto do ato convocatório 9. Qualidade ao invés da quantidade. Então, também já foi levantado pelo Dr. João Paulo que a qualidade é imprescindível ao invés da quantidade. Então, assim, aqui eu sempre coloco o exemplo das súmulas, né? Então, às vezes, o clube levanta ali 30 súmulas que gera várias páginas de arquivo dentro do sistema, sendo que se ele aportasse um resultado do CBI, seria suficiente para a gente.
Então, aqui é sempre prezar pela qualidade. Por exemplo, instrumentos de parcerias firmadas. Tem clubes que há anos eles firmam parceria junto com o antigo Ministério do Esporte, então o Ministério da Cidadania, e tem lá 30 parcerias que não são nem dos esportes relacionados. Então, seleciona uma daquele esporte que você está pleiteando. Então, é sempre prezar pela qualidade da documentação. Eu acho que vocês vão ver aqui mais para frente que a plataforma é muito simplificada para inserir arquivo. Então, o trabalho de vocês vai ser organizar mesmo a documentação, fazer um portfólio mais robusto, né? E eu vou até exemplificar aqui, eu vou trazer um relatório simples, mas que atende todas as exigências que a gente precisa. E a quarta premissa que eu trouxe é os documentos organizados em um único arquivo. Então, hoje lá na plataforma também já vai ter uma funcionalidade que você só vai poder selecionar um tipo de documento por esporte. Então, vai ter lá vários tipos de documento. Se você incluir foto, você vai ter que fazer um arquivo com todas as fotos, para evitar também várias páginas de várias fotos, para evitar várias páginas de vários currículos. Então, essas são as principais premissas para a nossa análise e também para o aporte da documentação por parte de vocês. Onde inserir a documentação? Então, todos vocês já conhecem lá o CDC, o Cadastro Geral de Clubes, que fica dentro da plataforma do Comitê Digital. Então, as 3 abas que nós utilizamos hoje é a experiência prévia, instalações e equipamentos e materiais. Essa primeira aba aqui de CBIs, ela já traz quais são os esportes que vocês manifestaram interesse em participar do CBI. Mas para aporte de documentação são essas 3 abas, experiência prévia, instalações e equipamentos. Eu chamo a atenção para a experiência prévia porque é justamente a principal mudança que é a organização por esporte. As instalações, vocês já aportaram as fotos lá dentro, já aportaram alguns equipamentos e a gente vai apenas classificá-los. Vou mostrar um pouco mais para frente também. Então, são essas as 3 principais abas da plataforma do Comitê Digital que são utilizadas para análise de capacidade técnica. No artigo 8º ainda do regulamento, agora eu já vou falar sobre a experiência prévia, que é justamente o foco da análise da capacidade técnica. Lá no parágrafo 3º, o regulamento traz um rol exemplificativo, com cerca de 7 documentos que vocês podem apresentar para demonstrar a capacidade técnica de vocês. Eu disse podem, porque na verdade são exemplos, né? Então, não necessariamente o clube precisa aportar aquela lista de 7 documentos. Sempre prezando pela qualidade. Então, não precisa incluir 8 arquivos que não tenham tanta qualidade, que não demonstre a formação de atletas por parte do clube, ao invés de você escolher algumas opções. Então, eu vou trazer aqui os exemplos. No tutorial, ele já está detalhado o que pode ser incluído em cada documento, o que a gente considera como cada documento, mas eu vou trazer aqui as principais questões que eu levantei durante a análise que a gente já fez. Então, instrumentos de parcerias firmadas é o primeiro exemplo, né? Nesse caso aqui, das parcerias, eu já tinha até colocado aqui o exemplo dele lá com relação à quantidade. É muito importante que vocês prezem por parcerias que tenham o desenvolvimento daquele esporte pleiteado. Às vezes, uma parceria tem mais de um esporte. Então, não precisa repetir essa mesma parceria que tem mais de um esporte em todas as abas, em todos os campos. Você pode colocá-la uma única vez, né? Então, tem que dar foco mesmo nas parcerias que têm relacionadas aos esportes desenvolvidos pelo clube. Publicações na imprensa. Essas publicações na imprensa, a gente sabe que o clube tem muitas matérias, tem muitas revistas, tem redes sociais, então dar ênfase para as publicações mais expressivas, né? Por exemplo, um campeonato que o clube ficou numa colocação boa, uma matéria bacana que saiu para um jornal de grande circulação. O próprio site da confederação, muitas vezes as confederações elas colocam ali algumas matérias, algumas fotos, então sempre prezando pela qualidade da informação. Aqui também é interessante que vocês coloquem links.
Então, para o documento não ficar muito extenso, com várias matérias, vocês podem fazer um relatório de links e linkar todas as principais mídias daquele esporte. Fotos. As fotos também, sempre prezando pela qualidade. Não precisa colocar muita foto. Coloca uma foto do atleta em treinamento, coloca uma foto em competição, uma foto em viagem para um determinado campeonato. Então, aqui eu indico que 3 fotos por modalidade seria o suficiente. Chama atenção também para fotos que demonstrem a logo do clube, que a gente consiga identificar que é o clube participante. Tem algumas fotos que vocês fazem em viagem, que vocês colocam a bandeira do clube na frente. Então, são fotos assim que são bem satisfatórias para a gente. Algumas fotos que a gente recebe, a gente não consegue nem identificar o uniforme, que clube que é. Então, é muito importante que as fotos demonstrem qual que é o clube daqueles atletas, né? Outra sugestão aqui para vocês é fazer também um relatório com as fotos e colocar uma legenda. Então, foto retirada da delegação, em viagem para tal lugar, para competição tal, para ficar mais fácil para a gente identificar do que se trata aquele documento. Currículo dos profissionais. Hoje na plataforma, a gente tem uma aba de equipe técnica, que vocês recentemente atualizaram com os dados e endereços dos profissionais. A nossa base da equipe técnica que o clube possui é essa área de equipe, essa aba de equipe técnica. Então, os currículos, eles têm que ter consonância com o profissional que está cadastrado dentro do sistema. Então, a gente olha, faz essa relação. Então, se você aportou ali o currículo do João como técnico de basquete, a gente vai olhar lá na equipe para ver se esse João está de fato cadastrado. Então, agora na plataforma, nós criamos também a funcionalidade de você vincular a pessoa. Então, ao aportar o currículo, você vai vincular de quem que é esse currículo, que é do profissional que já está cadastrado dentro da plataforma. Então, também facilita, e isso faz com que o clube mantenha sempre a plataforma atualizada, né? Com a equipe técnica que hoje está à disposição lá no desenvolvimento das atividades. Participação em competições. Aqui entra o exemplo da súmula. Só que vocês, todos esses clubes filiados plenos que estão aqui hoje, participaram de CBI. Então, no nosso regulamento, ele fala que são súmulas ou documentos equivalentes que demonstrem a participação em competições, especialmente CBI. Então, não há necessidade do clube inserir no sistema diversas súmulas de campeonatos. Coloque resultados de CBI, que vai fundamentar melhor a sua capacidade técnica junto ao CBC, né? E de preferência os CBIs mais recentes. Então, coloque ali quantos campeonatos você participou, coloque o resultado da competição no site das confederações, geralmente elas publicam o resultado. Então, não precisa ser a súmula completa, né? Então, assim, às vezes tem alguns resultados da natação que são documentos assim, com 30 páginas e a gente tem que procurar dentro desses documentos os atletas do clube. Muitas vezes eles usam siglas, né? Então, a gente não consegue identificar qual que é o clube que está participando daquele evento. Então, resultados mais compilados, informações mais resumidas, é muito importante para facilitar aqui o nosso entendimento. Prêmios. Esses prêmios também... Tilara, seu microfone mutou aí. Pronto. Mudou? Obrigado. Eu comecei a falar sobre prêmios, não sei se todos vocês estavam escutando. Então, os prêmios... Começar, Tilara, se você puder voltar. Tá, o prêmio, né? Certo. Então, os prêmios, a maioria das situações que a gente recebe, a maioria das informações que a gente recebe é prêmios para o clube, assim, não específicos para modalidades. São prêmios
da gestão do clube, prêmios para a administração do clube, tem o prêmio Top 100 também na FENAClubes. Então, se o prêmio não é vinculado à modalidade, não precisa incluí-lo várias vezes a cada modalidade. Você pode incluir apenas na primeira, que será suficiente. E se os que não tiverem prêmios também não tem problema, não vai prejudicar a sua análise, né? Só vai melhorar mesmo. Travou aqui. O último exemplo do relatório, do regulamento, desculpa, é o relatório de atividades. Esse relatório de atividades, para o CBC, para a nossa análise, ele se apresenta como o melhor documento, assim, como uma excelente forma de comprovação. Porque o relatório de atividades, você pode consolidar em um único documento todas aquelas informações que se passaram. Você pode elaborar um relatório de atividades contendo as competições que participou, contendo as principais mídias, contendo os currículos dos profissionais, contendo as fotos dos atletas com legenda. Então, assim, o que a gente aconselha, o que a gente mais orienta é apresentar o relatório de atividades. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, eu fiz um relatório de atividades, não deu nem 5 páginas, assim, bem conciso, mas que tem informações que são suficientes. Vou mostrar para vocês aqui um modelo de relatório, só um minuto. Então, eu construí um relatório com a identificação do clube e o esporte, porque o ideal é que seja um relatório por esporte. Então, aqui no meu exemplo, eu peguei o basquete, né? Então, eu trouxe publicações em destaque na mídia. Então, confirmação da participação do Cerrado Basquete na Liga de Ouro. Trouxe o link de onde eu tirei essa informação e a foto demonstrando que o clube participou da Liga de Ouro. Participação no Novo Basquete Brasil NBB 2017. Então, eu trouxe o jornal de onde eu extraí essa informação, a data de edição desse jornal e trouxe aqui a cópia do jornal. Basquete Osasco, terceiro colocado no Brasileirão 2021. Trouxe o link, que esse flick é do site da Confederação, a foto e aqui mostrando que eu tirei do site da Confederação, certo? Então, aqui eu botei 3 principais notícias que eu encontrei, eu busquei aleatório no Google, esses clubes, e botei também alguns links de publicações, sem necessariamente colocar os prints, né? Então, eu botei só o link e a data da publicação. Então, coloquei aqui 4 links. Fotos. Foto dos atletas em treinamento, trouxe uma foto. Trouxe uma foto dos atletas em uma competição. Então, aqui no meu exemplo, eu trouxe 2 fotos diferentes, uma dos atletas em treinamento e outra em competição. Então, nessa foto aqui, eu consigo identificar o nome do clube e nessa foto eu também consigo identificar o nome do clube. Instrumentos de parcerias firmadas. Então, eu trouxe aqui um termo de colaboração com a prefeitura e um termo de colaboração com a Secretaria de Educação. No meu exemplo, eu anexaria os 2 documentos e colocaria a vigência aqui dessa parceria, quanto tempo que essa vigência da parceria ela durou, né? Participação em competições, no meu exemplo, eu só trouxe CBI. Então, eu participei da Liga de Desenvolvimento de Basquete, eu participei de CBI de basquete feminino da Liga, desde 2017 que eu participo de CBI de basquete. Trouxe também os CBIs que eu sediei, então eu sediei CBI de basquete sub-16 e eu sediei o CBI do NBB, uma etapa do NBB. E prêmios esportivos, eu trouxe justamente a premiação do Clube Top 100. Currículos, eu coloquei currículos de 2 profissionais do basquete. Então, coloquei o currículo do primeiro, coloquei o currículo do segundo. Então, vocês viram que o relatório não ficou extenso, mas que a documentação, ela já me dá o respaldo necessário para a aprovação da minha análise. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, esse relatório mostra-se como uma excelente forma de comprovação, pois, se elaborado de forma consistente, pode trazer elementos suficientes através de um bom resumo descritivo associado às suas devidas comprovações. Então, ali eu encerro a aba de experiência prévia e inicio a aba de instalações, né?
Então, aqui nas instalações, acho que eu pulei uma, não, tá certo. Isso. Aqui nas instalações, eu vou colocar as fotos das estruturas físicas existentes no clube e disponibilizadas aos atletas em formação. Os espaços complementares, eles também podem ser utilizados. Então, se vocês têm no clube uma sala de fisioterapia, que não necessariamente é a estrutura ali esportiva, mas é uma sala de fisioterapia, um vestiário, uma arquibancada para possivelmente sediar um CBI, você também pode colocar essas informações dentro da aba de instalações. E aqui são os materiais, né, que também podem ser inseridos lá. E não é necessário que vocês façam uma foto para cada material. Você pode fazer uma foto para um conjunto de itens. Então, aqui no meu exemplo, eu peguei ali a foto com vários barcos, com vários materiais e vários equipamentos que eu posso estar demonstrando dentro da plataforma. Agora eu vou mostrar para vocês como que está a plataforma hoje, com as novas adaptações. Deixa eu abrir aqui. Então, é lá no Comitê Digital. Vou botar meu CPF. A senha. Aplicativos do sistema, CDC. Todos vocês já têm familiaridade com esse sistema. Eu vou pegar aqui um clube, um exemplo, que ele não incluiu documentos aí. Vou mostrar para vocês. Será que eu digitei errado? Aracaju Basquetebol Clube. Então, eu entro na capacidade técnica. Aqui o exemplo que eu falei para vocês dos esportes CBI. Então, ele marcou participação do CBI para atletismo, basquete e ginástica de trampolim. Então, ele tem aqui essas opções. E na aba de experiência prévia, ele vai incluir um novo documento. Vão aparecer justamente os esportes que ele marcou a opção do CBI. Então, eu vou selecionar aqui basquete, que foi o exemplo que eu usei, e aqui vai aparecer o tipo de documento que eu vou colocar. Então, esse tipo de documento que eu falei para vocês que vai sumir à medida em que vocês forem colocando os arquivos. Então, se eu selecionar fotos e eu tentar colocar novas fotos de basquete, não vai ser permitido. Então, por isso que eu tenho que compilar os documentos em um arquivo só. Então, como eu fiz um relatório de atividades, eu vou clicar aqui em relatório de atividades, vou selecionar o arquivo. Ele já está aqui na minha área de trabalho, aquele relatório de atividades que eu mostrei para vocês. Vou arrastar o arquivo para cá e vou incluir. Aqui já vai estar separado por esporte. Então, depois, quando eu incluir mais de um documento, eu já vou conseguir selecionar aqui separar o esporte que eu quero extrair, né? Aba de instalações. Nesse caso aqui, o clube não colocou ainda, eu não consigo incluir nesse exemplo por conta do meu perfil. Mas vocês, eu vou entrar agora no clube filiado pleno que já tem a instalação preenchida. Pode ser aqui no Pato, que é primário, mas ele já tem. Acho que é porque os meninos estão mexendo na plataforma agora. Deixa eu testar outro, com Minas. Certo. Então, essa aba vocês também já têm familiaridade, que vocês inseriram a documentação. Então, não tem mudança nessas duas abas. A única mudança que vai ter, na verdade, é selecionar o esporte que se refere, né? Então, eu vou botar a bola de basquete e eu vou selecionar aqui a opção de qual esporte que esse material se refere. E se for mais de um esporte para aquele mesmo item, vai ter a opção de você selecionar mais de um esporte para o mesmo item.
Então, voltando aqui, finalizando já nas minhas considerações finais, vale registrar para vocês que os arquivos, eles não podem conter caracteres especiais. Então, o nome do arquivo não pode conter esses caracteres. E o prazo para inserção dessa documentação se encerra no dia 23 de julho. Hoje, a gente ainda está fazendo algumas adaptações no sistema. Então, eu oriento que para o dia de hoje, vocês reúnam essa documentação, né? Então, elaborem, se vocês optarem pelo relatório de atividades, eu oriento que vocês hoje concentrem um dia para elaborar essa documentação e aportar no sistema a partir de segunda-feira, porque esses ajustes que a gente está fazendo, hoje o dia vai ser de testes para ver se surge algum probleminha, se a gente consegue ainda resolver. E a partir de segunda-feira seria o ideal para vocês aportarem essa documentação dentro do sistema. Então, o prazo para inserção é até a sexta-feira que vem, dia 23/7, porque o nosso prazo de análise vai ser até o dia 30/7, que a nossa análise ela precisa ser finalizada antes do início da próxima etapa do ato convocatório número 9, certo? Os nossos contatos, eu e a Ana Priscila estaremos à disposição de vocês para tirar as dúvidas com relação ao sistema. A equipe técnica também que acompanha vocês no ato convocatório 8, a equipe também já está instruída para tirar as dúvidas de vocês. E se precisarem de qualquer coisa, sempre estaremos aqui à disposição. Tá joia? Ana Priscila, você tem alguma consideração também que você queira falar, que talvez eu tenha deixado passar? Não, Tilara, acho que ficou muito bem explicado, né? Está muito bem entendido, muito resumido, mas trouxe os elementos que a gente precisa, né? Que a gente utiliza bastante aqui nas nossas análises. As dúvidas que nós tínhamos, muitas delas já foram respondidas pelo Ricardo e pela Milena no decorrer da apresentação. Só tem um ponto que eu queria reforçar aí, que você reforçasse, porque algumas dúvidas realmente surgem de outros clubes, né? A Milena já respondeu a pergunta do Matheus Moreira, mas, por exemplo, o que você diz de instrumentos de parcerias firmadas? Exemplos, por favor. Então, para poder explicar um pouco melhor, porque talvez não tenha ficado claro aí para ele, né? Ou para outros clubes também. Acho que para o caso de vocês que participaram de outros editais, não tem exemplo melhor do que a própria parceria firmada com o CBC, né? Então, se você quiser botar o extrato do termo de execução que você firmou com o CBC, a gente recebe também termos de convênio com o Ministério, extratos de prestação de contas são fundamentais e são até mais interessantes do que o próprio termo de execução, porque aí já demonstra que você passou por uma prestação de contas e você teve suas contas aprovadas. Então, se você já teve parceria com o CBC, coloque lá o seu extrato de aprovação das suas contas. Se você teve parceria com o Ministério, se você teve parceria com a prefeitura da sua região e teve suas contas aprovadas, o ideal é que você apresente esse extrato de aprovação das contas. Certo. A Samantha Lima também apresentou uma dúvida relacionada. Os documentos que já estão no sistema serão excluídos da aba experiência prévia? Eu preciso atualizar todos os currículos da minha equipe técnica? Caso os documentos não sejam excluídos, são várias dúvidas, né? Caso os documentos não sejam excluídos, os currículos dos colaboradores que não fazem mais parte da equipe técnica, eu vou precisar solicitar a exclusão desses documentos? A gente está construindo, junto com o Dirceu, uma aba ali de histórico desses documentos, né? Mas a ideal é que você coloque documentos atualizados mesmo. Então, assim, a gente tem lá na plataforma os documentos que você pode consultar, principalmente com relação aos currículos, mas o ideal é que a documentação seja atualizada, porque a gente já viu que os documentos que estão inseridos hoje no sistema, eles não são satisfatórios, assim, né? A gente fez uma análise de forma mais geral, mas a gente não adentrou por esporte para saber se é suficiente a cada esporte que você pleiteia parceria. Se o doutor João quiser complementar também, não sei se ficou claro. Está claro, Tilara. Certo.
Temos uma pergunta aqui também do Rafael, da Sociedade Morganal. Foi dito que é necessário a participação em CBIs para o apoio em materiais e equipamentos. Partindo disso, no caso da natação, por exemplo, se a equipe não conseguir nenhum índice para participação nos CBIs, por não preencher os critérios, não seremos apoiados nesse sentido, ou a demonstração de que tentamos atingir índices para participação seria o suficiente? Rafael, a gente analisa também se o clube pelo menos manifestou interesse em participar de CBI, né? Então, não sei se no caso de vocês já participaram de CBI de natação outras vezes, e se vocês já apresentaram a manifestação de interesse para participar do CBI do ciclo 21-24. Então, se hoje você não tem índice para participar da próxima competição, pode ser que na próxima você tenha. Então, pelo menos você precisa estar integrado ao CBC e integrado ao CBI na natação. Certo, eu acredito que o Ricardo vai complementar também, né, essa resposta. Acho que eu havia recebido essa orientação. Ricardo ficou sem internet temporariamente, mas eu acho que Tilara conseguiu responder bem. Exatamente. Essa dúvida, doutor João, que há com relação à vinculação da efetiva participação no CBI e ter o aporte financeiro para o material e equipamento. Se você quiser complementar, acho que é pertinente, é uma dúvida geral. Na verdade, a Tilara já respondeu, né? Por enquanto, o CBC está aceitando a manifestação em CBI. Mas eu lembro, eu acho que até é uma oportunidade para a gente falar sobre isso, eu lembro que o CBC tem feito um movimento muito grande de qualificar o seu programa, de potencializar e especializar os esportes que os clubes desenvolvem com melhor performance. Está aí o ranking por esporte do CBC, o quadro geral de medalhas do CBC, que quanto melhores resultados vocês trouxerem, as entregas forem melhores para a sociedade, mais recursos serão injetados dentro do clube. Então, o clube tem que potencializar dentro dessa lógica de rendimento. Lembro que o CBC está inserido dentro do Sistema Nacional do Desporto, é realmente o clube potencializar aquilo que ele é bom, aquilo que ele realmente tem a aptidão e as melhores performances, né? Não que o CBC vai deixar de fomentar enfim, mas há uma tendência para quem já acompanha as nossas resoluções, a diretoria, as nossas alterações de procedimento, é justamente para a gente qualificar, potencializar os esportes de melhores resultados dos clubes. Vocês agora que são filiados plenos, vocês competem entre si naquele quadro de medalhas na busca de maiores, quantos melhores resultados, maiores os recursos que vocês vão ter. Então, não adianta nada vocês potencializarem dentro do clube, vou fazer agora o badminton, sendo que você não tem condições, não tem a aptidão, a vocação necessária para aquele esporte. Então, é importante que se diga isso, o porquê cada vez mais vai estar dentro do nosso programa a especialização dos esportes. Não adianta um clube querer fazer 15 esportes, 10 esportes, que ele não vai conseguir fazer tudo muito bem. É melhor fazer 3 muito bem, 2 muito bem e estar entregando resultados, performance dentro do programa, melhorar a sua posição no quadro geral de medalhas do CBC, para que possa ter realmente a conversão disso em recursos para os eixos, né, de equipamentos, materiais e recursos humanos. Ok? Certo. Uma última dúvida encaminhada aqui pela Débora. A foto dos materiais precisa informar o que foi adquirido no edital 7 ou pode enviar fotos sem essa diferenciação? Débora, você pode, lá na plataforma vai ter a opção para você dizer se aquele item ele foi adquirido com parceria junto com o CBC. Então, você não precisa colocar uma foto e detalhar item a item. Se você reunir um conjunto de materiais e equipamentos e informar que foi adquirido com recurso do CBC, é válido também. É importante para a nossa análise, tá? Mas, de qualquer forma, lá na plataforma a gente já consegue consultar os itens que foram adquiridos em parceria
no edital 7, mas é importante que você faça esse registro também. Certo. Acredito que a gente encerra por aqui. Caso alguma dúvida não tenha sido respondida, nós entraremos em contato diretamente com os clubes para poder reforçar as dúvidas deles. Então é isso, acho que conseguimos aí vencer todas as etapas, né? Assim como eu disse, é uma questão muito objetiva, mas muito importante. Eu lembro que temos clubes aqui com mais de 6 anos, 7 anos já integrados ao CBC, né? Já tem bastante experiência. Mas esse tempo também, ele nos indica que os dados precisam ser constantemente atualizados, né? O clube aportou documentação 4 anos atrás, informou, prestou informações ao CBC, enfim, a longa data, mas isso precisa ser sempre atualizado, né? Não adianta nada a gente ter informações no site que aquelas informações não espelham a realidade do clube, responsáveis. Então, pessoal, para além da capacidade técnica e operacional, que agora está no contexto do ato convocatório número 9, nós também vamos solicitar de vocês, principalmente de vocês, clubes mais antigos que estão, né, consolidados dentro do nosso programa, a constante atualização do cadastro, das informações gerais que vocês prestam dentro do nosso sistema. Então, esse é um primeiro movimento, é um movimento que vai cessar dentro desse ciclo, porque, como eu informei, as parcerias de descentralização, elas são plurianuais, vocês vão receber os recursos em conta dos equipamentos e materiais ainda esse ano e vão ser executados esses recursos durante até o final desse ciclo. Mas, em contrapartida, as demais informações também dentro do nosso sistema, e eu gostaria muito de contar com a colaboração, a paciência, a dedicação de vocês, para que isso também seja feito da melhor maneira possível, aí nos próximos dias, nos próximos meses, a gente possa também atualizar as demais abas, vamos assim dizer, do nosso sistema. É muito importante isso para que a gente realmente tenha os dados reais do clube. Repito, a gente não pode ter uma informação de 4 anos atrás que já mudou gestor, já mudou dirigente, já mudou a estrutura do clube, a estrutura esportiva, a estrutura operacional. Então, vamos primar, está lá no edital número 8, que o técnico estratégico esportivo, uma das funções dele é manter atualizado os dados e informações junto ao CBC de todas as parcerias. É justamente para quê? Para a gente qualificar. A gente tem um técnico estratégico esportivo hoje, subsidiado pelo CBC, né, dentro do nosso programa de formação, foi um passo que o CBC deu para ajudar na governança dos clubes em relação aos nossos projetos. Então, é importante que também venha essa contrapartida qualificada para o CBC. Tá? Então, assim, a nossa equipe, como bem pontuou a Tilara, e a Milena sempre fala isso, está sempre à disposição do clube. A gente está aqui para se colaborarmos, né? Colaborarmos mutuamente. Para quê? Para que as parcerias deem certo, junto aos órgãos de controle, e é o que mais importante, que é o nosso propósito, que é a formação do atleta. Né, entregar para a sociedade resultados esportivos. A sociedade vê que realmente o recurso que vem das loterias, arrecadados ali compulsoriamente do apostador, está gerando fruto para o esporte brasileiro. Então, eu acho que nós estamos aqui hoje com os maiores formadores de atletas do país. Então, é muito importante a gente também ter essa consciência, essa visão de futuro. Por isso, assim, para além da atualização desses documentos, a nossa missão também tem que ser cumprida. Então, acho que é importante a gente encerrar essa reunião pensando nisso, pensando nessa visão de futuro, de uma maneira organizada, para que a gente tenha sempre bem preparada a documentação para apresentar aos órgãos de controle, nos blindarmos em relação a isso, mas, em paralelo, também os resultados, as performances, como vocês estão vendo, dentro da atual característica do nosso programa, é o principal elemento financeiro. Sem resultado, o clube realmente ele não perde o direito de receber recursos, mas vai ser cada vez menos recursos a serem injetados. Por isso, um planejamento da atividade de vocês esportiva é muito importante, com inteligência, entender o programa para fazer o direcionamento correto dos recursos
para os esportes que têm resultado, para que tragam mais recursos para a entidade de vocês. Tá bom? Eu estou sempre à disposição aqui em Brasília, acho que a grande maioria, se não tem o meu telefone, até pessoal, meu WhatsApp, eu disponibilizo, estou sempre aqui à disposição de vocês para qualquer coisa, qualquer informação, assim como a orientação aqui na minha superintendência, que todos os nossos funcionários, assim como também em Campinas, estejam à disposição de vocês para sanar as dúvidas, fazer os projetos darem certo. Nós até hoje, o CBC, até hoje, depois de 2011, que nós começamos a receber esse recurso, não tivemos uma glosa do Tribunal de Contas da União, da CGU, muito pelo contrário. Na última auditoria, o ministro relator disse que o CBC executa os seus recursos com planejamento e responsabilidade. Utilizou essas duas palavras. Então, isso é fruto da parceria saudável que nós temos, da parceria qualificada que nós temos. Então, eu acho que é muito importante isso continuar. Os recursos estão em conta, né? A gente não fica fazendo agora, como era antigamente, descentralizações picadas. Você já tem a autonomia, a responsabilidade e a experiência junto ao CBC para bem executar esses recursos de uma maneira longínqua, né? Durante todo um ciclo. Então, fica aqui essas minhas mensagens finais e me colocando mais uma vez à disposição de todos. Muito obrigado pela manhã que passamos aí, um pedaço da manhã. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Bom dia, bom fim de semana. Bom dia.